Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu sou a Luciene Friedrich e eu estou atualmente na função de grande conselheira da Ordem Rosa Cruz Amorque, na região RS3. A minha formação profissional é em Direito, sou advogada, sócia proprietária da LZ Administração de Condomínios e corretora de imóveis. Eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos preparando um evento muito especial para os Rosa Cruzes, para os amigos da Rosa Cruz, que é a Convenção Regional Integrada Rosa Cruz, das RS 1, 2 e 3, que acontecerá na cidade de Veranópolis, aqui no Rio Grande do Sul, no Recanto Medianeira, que é um local muito, muito bonito, muito aprazível, em meio a uma abundante natureza. Ela vai ocorrer nos dias 29 de setembro até 1º de outubro de 2023. E assim, então, nós convidamos dois palestrantes que vão trabalhar conosco na convenção, que é o Frater Deroni Sabe e a Soror Marlene Boiter, para conversarmos hoje um pouquinho a respeito de temas relacionados com as palestras e vivências que serão apresentadas lá na convenção. O Frater Deroni Sabe é psicólogo, é pós-graduado em psicologia transpessoal, e nós vamos começar fazendo, então, uma pergunta ao Frater Deroni. Já ministrou cursos de PNL, neurociência, na GLP em Curitiba, e na Ordem foi monitor e orador regional por 7 anos, ministra cursos de PNL há mais de 30 anos. Então, eu gostaria de saber, Frater Deroni, o senhor pode se apresentar e nos dizer o que é a psicologia transpessoal e qual a relação que tem com os ensinamentos da Ordem Rosa Cruz? Olá, uma boa noite a todos, boa noite, Soror Luciene. Eu agradeço pelo convite, mais uma vez, fazer uma live, né? Já fizemos uma live há 15 dias que não ficou gravada por questões técnicas, mas estamos aqui e estamos, assim, bem, com boa expectativa quanto a essa convenção regional Rosa Cruz, nesse lugar tão lindo, né? Tão pleno de natureza, como é Veranópolis. Eu tenho um carinho todo especial com essa cidade de Veranópolis, porque foi lá que eu fiz a minha primeira palestra, assim, pública, no ano de 1980, né? Na época falei sobre as glândulas, centros de energia, as cores, e por aí vai. Bueno, a psicologia transpessoal. Então, eu sou psicólogo, né? Psicólogo transpessoal. Eu já coordenei lá em Santo Ângelo, em 1986, os simpósios sobre consciência cósmica. Né? E a consciência cósmica, como os Rosa Cruz bem conhecem esse conceito, é a plenitude dos estados de consciência, onde a pessoa tem uma consciência que se amplia para o cosmos. Né? E a psicologia transpessoal, ela estuda justamente os estados de consciência, ela estuda também as tradições de sabedoria, né, ocidentais e orientais, e quem é Rosa Cruz há algum tempo sabe que a Ordem Rosa Cruz vai enfocando uma tradição, outra e outra, né? E assim, na psicologia transpessoal, uma das 3 formações que eu fiz, assim como as outras, foram 24 finais de semana, de sexta a domingo, onde numa se falou em budismo, noutra taoísmo, na outra a psicologia da morte, segundo diferentes, e a transcendência, segundo diferentes abordagens. Então, a psicologia transpessoal é uma abordagem assim, que inclui o plano psíquico e espiritual e os estados de consciência, já que a psicologia, de uma maneira geral, assim, é um tanto restrita nesse aspecto, né? Fica muito mais no aspecto assim, físico, mental e emocional. Então, na psicologia transpessoal já vai estudar também a intuição, a meditação, as diversas técnicas de evolução. Então, ela tem um alinhamento, lembrando que no Brasil, Pierre Weil, assim como Roberto Crema, que fundaram a Universidade Holística Internacional, ambos eram Rosa Cruz. Pierre Weil foi o primeiro assim, o primeiro psicólogo do Brasil, e ambos deram palestras nas convenções Rosa Cruzes. Né? Então, tem uma grande relação.
Muito bem. Então, o Frater já tem uma longa história com uma conexão com Veranópolis, e acho que vai ser muito interessante, assim, só por essas pinceladinhas aí que o Frater nos deu. Vamos continuar, então, a nossa conversa. Agora com a Soror Marlene Boiter. A Soror Marlene é fisioterapeuta, é focalizadora de dança circular sagrada, especialista em psicologia transpessoal e professora de Tai Chi Chuan e minha colega advogada. A Soror Marlene, quando morava em Panambi, participava das atividades do capítulo Rosa Cruz de Juí. Foi aí que eu conheci ela e nos tornamos amigas. E hoje a Soror Marlene, então, participa ativamente na loja Rosa Cruz Santa Maria. Soror Marlene, tudo bem? Bem-vinda. Pode nos falar um pouco sobre as danças circulares, da sua origem, o seu simbolismo e como é que pode contribuir para a integração das pessoas na nossa convenção? Tudo bem. Boa noite, Sora Luciene, Frater Deroni e a todos que nos assistem. O interessante é que a dança circular também veio através da ordem na minha vida. No Erim de 2019, em Veranópolis, eu ouvi falar a primeira vez pela grande conselheira Cleusa Moreira e pela monitora regional Beatriz Floriano. E nesse mesmo ano eu fiz o curso de focalizadora de dança circular pela Unipaz em Florianópolis, Santa Catarina. Então, o que é a dança circular? É uma dança em roda, em grupo, de mãos dadas, e o ser humano, desde a antiguidade, os povos antigos, faziam danças de roda e comemoravam todos os eventos importantes, colheita, a chuva, funerais, nascimento. E com a evolução da dança, as danças foram mudando de perfil, ficando de pares, dança espetáculo. E em 1976, um bailarino e coreógrafo polonês, Bernard Vosin, foi para que hoje é uma ecovila, a comunidade de Findor, na Escócia, foi até essa comunidade e ali ele revisitou, ele já estava estudando há anos, porque ele viu que essas danças folclóricas tinham algo que a modernidade tinha perdido, que tinha que ser mantido. Então, ele revisitou essas coreografias e transformou em danças de roda, como a gente conhece hoje. Então, ele é o verdadeiro pai das danças circulares, como a gente conhece agora na atualidade, e Findor é a mãe, o lugar onde pôde surgir, né, dessa forma. E o que seria boa? Por que ela é boa para a nossa convenção? Porque a dança circular celebra a vida, integra os participantes, e como ela é totalmente inclusiva, tem espaço para o extrovertido, para o tímido, todos têm lugar na roda. O ponto mais importante da roda é o que a gente também honra como é que se diz, valoriza muito na Rosa Cruz, que é o sentimento de irmandade, de comunidade, de pertencimento. Todos se ajudam numa roda de dança circular. Pois então, que interessante, né? Antes falava o Frater Deroni, e agora tu também coloca essa conexão, né? Que, mais uma vez, foi através da ordem, que você já pertencia, que despertou esse interesse pela dança circular. Não é isso, Sra. Marlene? Exatamente. Então, obrigada, então, pela sua resposta. E vamos, então, perguntar agora ao Frater Deroni.
Sabemos que participou da organização dos primeiros ERINs, lá em Veranópolis, quando foram idealizados, né? Na época em que o Frater era monitor e depois orador regional, lá nos anos 80 até 87. Bom, lá se vão mais de 40 anos, que iniciava esses eventos sempre com atividades lúdicas, que eu sei que o Frater já utiliza bastante no seu trabalho. Eu queria lhe perguntar, Frater Deroni, qual é a importância dessas atividades lúdicas para a saúde, a integração das pessoas e o desenvolvimento da espiritualidade? Muito bem. Então, eu já vou responder, eu só vou pedir antes que as pessoas que estão entrando, por favor, coloquem o seu nome e o local aonde estão, porque daí nós estamos... Isso traz mais energia quando nós nos sentimos juntos, né, para a gente fluir melhor na nossa comunicação. E quando nós sentimos a presença das pessoas, quando olhamos nos olhos, quando sentimos a presença de alguma maneira, a gente se lembra do que Jesus dizia, quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estarei entre vós. Né? E, inclusive, podem comentar, fazer perguntas, né? Estou vendo aqui a Lisete falando, né? E hoje é dia do psicólogo, estou de parabéns, então, também, e dia do corretor de imóveis. Então, eu e a Luciana estamos aí de parabéns, né? Pois é. Então, nessa leve conversa aqui, nós sentimos o lúdico, né? Porque a alegria, o reconhecimento, o estar juntos, se sentir numa mesma condição, é algo muito bom. Então, os primeiros encontros de recolhimento interior começavam na sexta-noite, com trabalhos lúdicos, onde entrava biodança, onde entrava, assim, uma série de atividades que eu, na época, também estava conhecendo, né? E o lúdico faz com que nós nos sintamos além das distâncias, assim, de profissões, do intelectualismo e outra coisa. E quando a gente brinca, quando a gente ri junto, quando a gente se sente parte dessa fraternidade humana, isso nos eleva, inclusive, o nosso estado de consciência. Então, o lúdico, o brincar, o estar junto, porque nesse processo, né, de fazer uma dança juntos, né, nós prestamos atenção nas mesmas questões de ritmo e tal, e nos colocamos todos como nos colocávamos como crianças, né, muito próximos uns dos outros. Tá? Então, o lúdico, e porque no encontro de recolhimento interior, no início, se fazia muito isso, porque o Frater Bordignon, na época que era grande diretor do Estado, né, ele dizia assim, ó, a gente sente que isso integra as pessoas se aproximam, se olham nos olhos, e isso depois, nos dias seguintes, quando a gente vai fazer um silêncio, né, quando nós vamos fazer o silêncio, nós nos sentimos mais próximos, mais juntos. Então, de alguma forma, quando, mesmo antes de uma meditação, se eu me descontraio, se eu relaxo, eu, quando estive na Índia, inclusive, lá nós aprendíamos que a gente dançava uns 15, 20 minutos antes da meditação. E nesse esforço de coordenação do corpo, de vivenciar, de sentir, a gente se coloca num estado de serenidade. E daí, quando a gente para o pensamento, então ele tende também a frenar. Não sei se isso faz algum sentido, né? Mas nós somos um todo. Nós somos corpo, mente, emoção, intuição, e nós somos também as nossas relações. Né? E a senhora Luciana me perguntava sobre a psicologia transexual, né? A constelação familiar, técnicas como o renascimento, várias técnicas de meditação, tudo isso faz parte então, da psicologia transpessoal, né? Que é também uma psicologia da mística, né? Então, na verdade, é a área da psicologia que olha para tantas coisas que a nossa ordem estuda também, né? E agradeço às pessoas que estão aí colocando da onde estão falando e tal, e essa live depois vai ficar disponível.
Espero ter respondido, Sora. Sim, a Frata Deranice podia falar um pouquinhozinho sobre, assim, mais sobre a tradição sufi? Então, a tradição sufi, justamente, né? Ela dá para dizer que é uma parte mais esotérica, né? Com S, né? Mais interna, Sim. ligada aos muçulmanos, né? E eles têm rituais assim, aonde eles dançam. Eu já experimentei como é que é se dançar 30 minutos, né, ao redor do próprio eixo sem cair. Tem um segredo. Nossa, Lá eu posso ensinar como é que se faz esse segredo para a gente não cair. Né? certo. Mas à medida que a pessoa vai neutralizando a atenção excessiva que nós temos nos nossos pensamentos, nas nossas memórias, e vai ficando mais no aqui e agora, coisa que acontece também na terapia da respiração, né? A dança, então, traz a pessoa totalmente para o aqui e agora, e ainda mais naquele processo de girar, a pessoa tem que estar muito atenta, muito para manter o equilíbrio, né? Então, na medida que eles trazem a atenção da pessoa para o aqui e agora, né, naturalmente, isso, até um fórum Rosa Cruz nos falou disso, né? E como é importante nós neutralizarmos o excesso de preocupação para o futuro e o excesso de preocupação com o passado, e estarmos mais presentes. Os estados mais ampliados de consciência acontecem no aqui e agora. E a dança entre os sufis, então, ela tem eles usam isso como uma forma de expandir a consciência. Ótimo, muito bom. Obrigada, Flávia. Soror Marlene, o Frater Deroni falou na tradição sufi que utilizava as danças, então, nos seus rituais, como uma forma de expansão da consciência. O que a senhora gostaria de comentar a respeito? A dança circular, e se diz sagrada, dança circular sagrada, mas sagrada no sentido do sagrado do dia a dia, do aqui e o agora, do presente. Então, a dança traz esse aqui e o agora, porque se você se distrair dançando, você não vai conseguir acompanhar a roda. Automaticamente, ao dançar, primeiro em Findor, na comunidade Findor, isso era seguido de forma rigorosa, e quem tem a formação nessa linha também segue. Antes de começar uma roda, se serena, se acalma, se colocam as mãos de forma padronizada, e daí se começa a explicar a dança e depois se executar juntos essa dança. Então, cria uma egrégora nesse momento, e a roda ideal, o círculo ideal, e todas as pessoas estão à mesma distância. Então, isso mostra como todos são igualmente da mesma importância para o cósmico, essa igualdade. E eu me lembro, quando ingressei na ordem, eu achei muito interessante que se dizia que todos eram... Eu conheci um fráter bem antigo, daí fiquei admirado da sapiência, daí ele disse, não, somos todos eternos aprendizes. Quem tem um cargo só tem uma disposição maior de servir, porque ele tem que estar mais disponível, tem que se doar mais. E a comunidade de Findor, onde nasceu a dança circular no formato de agora, por ter a religiosidade celta, ela acolhe todas as crenças, todos os povos. Então, as pessoas vão até hoje nessa comunidade de Findor, e a partir de lá que a dança circular nesse modelo se espalhou pelo planeta. E lá também o centro da roda, segundo a Anna Barton, que foi a que escreveu na época, ainda em 1976, era o cassete, a escrita, como era cada passo. Ela disse assim, se venerava muito respeito ao centro da roda, onde flui toda a energia
da roda em movimento, que é comparado com o nosso centro interior, a nossa conexão com o divino. Então, aí, uma das coisas interessantes, o círculo, como não existe hierarquia, existe cooperação, um ajuda o outro, inclusive potencializa as nossas qualidades. O que eu não consigo dançar sozinho, numa roda, eu danço com a ajuda dos outros. Cada um manifesta o seu melhor. Por isso é muito bom para despertar para a importância do trabalho em equipe. E outra que eu tinha esquecido de falar no começo, quando coloquei, o lúdico, a música, a dança, essa alegria, isso energeticamente, o pertencimento, o acolher, que a todos são acolhidos nessa roda, democraticamente, de todas as idades, e gera toda essa energia gera uma expansão de consciência, ao mesmo dos rituais sufis. O mesmo não quer dizer, mas semelhante. Sim. Mas então, Sora, para quem é leigo ainda no assunto, essa concentração na dança é que traz a pessoa que está participando para o aqui e o agora, para o presente. E o círculo, então, dá essa ideia de ajuda mútua, de trabalho em equipe e de solidariedade, até não sei se eu posso usar essa palavra. Sim, porque todos estamos juntos, e como a música não é assim lenta, ela é mais rapidinha, então eu tenho que estar concentrado para seguir o ritmo, seguir o movimento de todos. Certo. E nos traz para o aqui e o agora, de mãos dadas. Sim. Agora, então, vamos conversar com o Frater Deroni. Frater Deroni, já que estudas há bastante tempo a psicologia transpessoal, e já que já apresentou diversas palestras na ordem a respeito, o que o Frater poderia nos dizer dos estados de consciência segundo esta abordagem? Pois é, os estados de consciência mais, como se conhece, começa assim no estado da vigília, né, do sono, do sonho e os estados mais ampliados de consciência, colocando de uma forma bem simples, né? Então, esses estados ampliados de consciência acontecem muitas vezes no sonho, em alguns tipos de sonho, e acontecem também nos estados de meditação, e às vezes nem estamos em meditação. Eu lembro que eu estava num trem na Índia, viajando 30 horas, né, um lugar, né, onde só eu não estava com aquele, como é que chama, que os indianos usam, né, enfim. Aí estava ali 30 e tantas pessoas, e um barulho, tem alto movimento e tal, e naquele momento, assim, eu me senti convidado a um estado de profunda paz interior, algo diferente. Eu perguntei, o que eu estou sentindo? E aí veio uma palavra, bem-aventurança. E eu entrei num estado, assim, de expansão de consciência, que parecia que eu era parte de tudo e de todos. E fui entrando num estado de profundidade, de serenidade, de felicidade, de bem-estar. E aí, para minha surpresa, todos os 30 e tantos se levantaram e entraram em êxtase ao mesmo tempo. Porque a gente via pelas expressões que eles estavam dizendo, tem algo maravilhoso acontecendo, né? Então, foi uma experiência extraordinária, assim, que eu pude ver. E eu estava ali num momento que nem... Eu estava ali, né? Nem estava meditando, mas a meditação aconteceu daquela forma, né? Então, todas as pessoas têm estados de consciência pico, como se diz, picos de estado de consciência mais elevadas, né? Agora, eles são momentos que acontecem, que ficam registrados, né? E não quer dizer assim que, então a pessoa se iluminou, a pessoa está acima do bem e do mal, e tá... Não, a pessoa continua, ela volta ao estado natural de consciência,
né? E nisso, quando eu fiz as 3 pós-graduações, né, 3 anos cada uma de psicologia transpessoal, eu encontrei os mesmos conceitos, basicamente, da ordem. Inclusive, um dos seminários era um Rosa Cruz convidado falando. Tinha um Rosa Cruz, tinha um maçom, tinha da antroposofia, alguma coisa assim. Então, é uma área da psicologia assim que não encontra muita receptividade dentro das universidades, mas ela vai além. Né? Ela vai além e hoje, isso tanto eu quanto a Sra. Marlene, né, temos pós-graduação assim, reconhecida pelo MEC e tal, mas é uma área ainda que o nosso mundo, ele de alguma forma muito materializado, muito em cima do penso, logo existo, do Descartes, né? Isso eu escrevi o livro Sinto, Logo Existo, né? Porque a importância da inteligência emocional e espiritual, né? É isso. Então, basicamente, assim, vai desde os estados, para complementar o que estava dizendo, o estado de consciência do ser humano, ele é bem mais elevado com essa autoconsciência que nós temos do que um animal, por exemplo, né? Do que um cachorro, do que, né? Agora, o estado de consciência cósmica, ele é um estado tão mais elevado do que a nossa consciência normal, quanto o nosso estado de consciência é maior do que a consciência de um animal. Né? Agora, temos que considerar também que alguns animais eles vivem o momento presente, né? É quase que mais meditativo até. E o ser humano, aí quando conhece, então, essa a parte da intelectualidade, muitas vezes ele se perde no excesso de informações, né? No envolvimento com 50 mil pensamentos por dia que nós temos passando todo momento, e nós temos que administrar isso, né? E saber puxar a nossa consciência para o momento presente, e uma das coisas que se faz com a meditação e com a respiração. Agora, esses temas todos nós vamos aprofundar mais nessa convenção regional, né, que teremos, e lá, assim, se cria um clima, né, não só de conhecimento, mas um clima que cria um clima emocional mesmo, que permite esse mergulho em estados de consciência mais elevados e diferentes, né? Como eu citei uma de tantas experiências aqui. Né? E os conhecimentos Rosacruzes, né? Talvez tenha algumas pessoas que não façam parte da Ordem Rosacruz aqui também, nos assistindo, né? Ou assistirão depois. Então, a Ordem Rosacruz, ela envolve, sim, um conhecimento acadêmico muito grande, conhecimento de todas as tradições. Eu posso dizer com certeza, e disse isso na presença do Frater Hélio, no trabalho que eu fazia em Curitiba, né? Que foi a maior formação psicológica, antropológica, filosófica que eu tive no período da minha adolescência. Representou mais do que a faculdade. Né? Então, na verdade, quando a pessoa, além do estudo que faz em casa, ela vai num trabalho, como eu estava ontem na loja Porto Alegre, falei isso lá também, e quando a pessoa se permite essa integração, essa interação, essa experiência que acontece junto com o outro, né, com outros irmãos que estão também buscando os mesmos objetivos, o seu trabalho fica muito mais interessante, o seu trabalho interior, ele cresce, ele se expande muito mais, né? E isso é uma das coisas que nós sempre experimentamos quando nos reunimos em Veranópolis, e quando vamos a Curitiba, quando fazemos parte de um algo maior, né? Daí a gente toma mais consciência da egrégora, que é um conceito Rosa Cruz, mas também da psicologia transpessoal. E a egrégora é como se fosse uma internet, né? Tipo o campo que se fala na internet, né? Mas como sendo uma memória universal, que existe naturalmente, né? Então, as coisas que a modernidade está nos trazendo, ela só reflete algo que já existe, porque Platão já falava no mundo das ideias. Né? Sim. Mas é isso. Então, fica esse convite, porque
quando se está junto, eu experimentei muitas vezes na minha vida estados de consciência muito aprofundados, muito internos, mas o fato de tu estar se sentindo junto com outras pessoas vivenciando as mesmas coisas é muito interessante. E há experiências que eu participei da gente ver a mesma coisa nas meditação e conversar com outra pessoa, e eu também vi isso. Tá? Então, isso é muito interessante. Sim. E isso nos dá um novo olhar, né? Porque dependendo como a gente olha as coisas ficam diferentes. Né? Um olhar mais essencial. Eu uso esses óculos mais para dizer isso do que para ajudar os olhos, né? Tá bom? Essa energia que o Frater fala aí, da egrégora, e quando o padrão vibratório se eleva com a união de todos nós, isso é bem perceptível, né? Toda vez que a gente se reúne em Muserins e nas convenções, isso acontece muito, a gente sente muito isso. Bom, eu queria fazer uma pergunta ainda para a Soror Marlene. Soror Marlene, a antiga obra esotérica, o Kybalion, fala do todo e das partes do universo, numa grande ecologia cósmica. O que a senhora pode nos dizer de como isto aparece nas danças circulares? Tá, a roda, cada roda que acontece é única. Se uma pessoa sai dessa roda, já não é mais a mesma roda. E se uma pessoa parar numa roda, não importa que ela seja muito grande, a roda não vai andar. E todas as rodas que acontecem no planeta Terra, todas têm uma egrégora, elas são interligadas em paz e harmonia, produzindo todas as egrégoras dançantes do planeta formam uma egrégora de elevação e de cura, como a nossa egrégora Rosa Cruz, que também vibra numa frequência elevada com todos os Rosa Cruzes, através da energia de todos nós reunidos. Então, o Kybalion também diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E o que tem também, as danças circulares, elas são... nelas englobam as danças tradicionais, folclóricas, em roda, tem de inúmeros povos. Então, dependendo que roda que você dança, qual a coreografia, ela é dançada daí em todos que seguem os focalizadores da mesma forma em diferentes lugares. E tu te transporta para essa época e para essa cultura. Inclusive, se a grande conselheira Cleusa Mares Moreira, desculpe, estiver presente, se ela puder depois entrar e falar sobre a experiência que ela teve, se não me falha a memória, na Irlanda, quando ela pôde participar de uma roda num outro país de forma espontânea, seria bem interessante, porque as rodas são atemporais e universais. A Soror Marlene, pelo que eu sei, a Soror Cleusa não pôde estar presente porque ela tinha um compromisso hoje bem no mesmo horário. Acredito que não esteja, mas se estiver, então fica aí o convite para ela se manifestar depois. Frater Deroni, o senhor pode nos dizer o que a abordagem transpessoal recomenda para as pessoas terem mais serenidade e maior qualidade de vida? Pois é. Então, isso é uma das coisas que a Ordem Rosa Cruz ela contribui muito, né? Justamente porque a meditação é um dos elementos assim que são momentos mais essenciais na nossa vida, né? Eu estou assim controlando um pouco aqui o YouTube, parece que está tudo bem, né? Bom, então o que eu quero dizer assim também é que a Ordem Rosa Cruz tem uma série de experimentos que também são compartilhados pela psicologia transpessoal, que nos nossos cursos, mesmo nos cursos de formação em neurolinguística e neurociência, alguns que a gente deu lá na Grande também,
nós convidamos, na prática, as pessoas a fazerem também uma série de experimentos, né? Esses experimentos, eles são, mais do que tudo, digamos, um momento de estar presente, de estar inteiro, se conectar com o sentir, né? Se conectar com o estar aqui agora. Nós falamos na live com a Sora Universina também, da importância dessa conexão com a natureza, por isso que Veranópolis é um lugar tão interessante, né? Porque as pessoas não se dão conta, mas nós vivemos, a maioria de nós, em cima de sapatos de borracha, né? Que nos isola da terra. Né? Então, a gente aprender todos os dias a ter uns minutos de colocar os pés no chão, de olhar e sentir a presença de Deus no sol, né? Se conectar com os pequenos detalhes da natureza, tudo isso soma para uma melhor qualidade e estados de consciência. Porque os grandes avatares, os grandes místicos, eles olhavam para a natureza e dali tiravam grandes lições. Algumas das lições que nós temos da natureza já era colocado por Salomão, quando dizia assim, há um tempo para tudo debaixo do sol, tempo para nascer, tempo para crescer e tempo para morrer. Ele dizia assim, então, que os ciclos, né? E a Ordem Rosa Cruz, ela nos traz também uma série de estudos a respeito dos ciclos da vida, tem relações também com a ciência da astrologia, porque a astrologia como ciência, quando realmente assim usada para o autoconhecimento, ela nos dá grandes referenciais, né? Porque muita gente não tem conhecimento e acha que a astrologia é horóscopo de jornal, não é bem assim, né? Mas cada pessoa nasceu num determinado momento sobre uma constelação específica, sobre uma conjunção específica de elementos que Jung chamava de sincronicidade, né? Entende? Então, na verdade, na medida que nós contemplamos tudo isso e vemos através da psicologia transpessoal, porque mesmo no meu trabalho individual, eu levo em conta a caminhada espiritual, o grau de consciência espiritual da pessoa, né? E as suas experiências, porque nós vivemos muitas vezes quase que nos afogando num mar de materialidade, de superficialidade, né? Agora, nós conseguirmos olhar e ver a relação que existe, né, das pequenas coisas da natureza, de um pássaro, né, mesmo assim, dos animais, e nós mesmos também, contemplando e dando espaço para cada um desses nossos aspectos, então a nossa consciência se expande e nós podemos sair um pouco do ego, né, nos olhar de fora, até quando nós estamos enfrentando alguns tipos de conflitos, né, ou ansiedade, se a gente faz o exercício de se ver de fora, isso já nos dá uma outra conexão, uma outra condição. Então, a meditação, ela é um caminho também, e muitas vezes, claro, a pessoa pode buscar um profissional também, quando é necessário, né? Buscar um apoio maior para ter um autodomínio maior. Inclusive, recentemente nós fizemos uma live com um grande astrólogo brasileiro, que é o Maurício Bernes, que eu chamei de, essa live está disponível no meu canal também, as leis naturais, o domínio da mente e a prosperidade. Então, quando nós nos alinhamos, como as constelações familiares também dizem, né? Constelações organizacionais também dizem, que quando nos alinhamos, quando nós conhecemos as leis naturais ligadas à nossa família, à nossa ascendência, né? Às nossas experiências, nós nos alinhamos, isso facilita um caminho, inclusive, para a prosperidade, né? Existem leis que facilitam os relacionamentos também, e tudo isso tem relação com os nossos ensinamentos. Por isso que existe também, na grande loja do Brasil, né, língua portuguesa, existe um
programa chamado Presença e Harmonia, né? Que eu já dei algumas palestras lá sobre ansiedade, sobre felicidade e outros assuntos, né? Mas, então, é um campo muito amplo, né? Na verdade, e a própria Ordem Rosa Cruz, quando a pessoa entra, ela começa a ver um universo muito mais amplo. E uma dos grandes aprendizados espirituais é nós percebermos a relação entre as coisas. Né? E tudo tem uma relação, nada é completamente assim ao acaso. Né? Certo. Bom, então, continuando aqui, eu queria ainda fazer mais uma chamadinha aqui sobre a convenção, né? Porque no início eu falei os dias que ela vai ocorrer, onde é que vai ocorrer, mas o tema dessa convenção vai ser a essência da rosa, um caminho de luz, vida e amor. E então eu queria dizer para vocês que a gente pretende focar na essência dos ensinamentos Rosa Cruzes, né? E vai haver, então, vai consistir essa convenção toda numa série de atividades, as palestras, as vivências, as convocações ritualísticas. Também haverá atividades paralelas para os membros, paralelas àquelas que são privativas de membros, para as pessoas que não são membros. Então, ela é aberta e pode levar familiares e tal. Então, eu acho que ela vai ser uma ocasião de integração, de reencontros, de fortalecimento das amizades, né? E ela está sendo preparada com muito carinho. Sora Marlene, a senhora ainda quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, eu gostaria de dizer o seguinte: desde que eu ingressei na ordem, em 1991, o convívio no Pronaus e Juía, hoje capítulo, os cursos que eu fiz na grande loja, as convenções, todas elas, não teve uma que não causou um impacto em todas as áreas da minha vida. Então, mesmo que a gente seja muito bom, e tem que ser o convívio, que nem aqui é um dos maiores presentes à loja Santa Maria, mas há esses momentos especiais que a gente se reúne para ver certos temas, sempre acontece algo especial na nossa vida, a nossa consciência se expande, como o Frate Deroni bem colocou. E uma das ilusões que eu tive, uma certa época, eu sendo Rosa Cruz, eu não teria certos problemas. E isto não existe, nós estamos aqui para encarar desafios, superar. Então, se eu olhar para trás, nos 63 anos, nos momentos mais difíceis, a egrégora Rosa Cruz me protegeu, literalmente protegeu e guiou. Então, é algo muito maravilhoso poder participar da Ordem Rosa Cruz. Isso é um grande privilégio e também é um grande privilégio estar nessa live. Muito bem, muito obrigada, Sora Marlene. E o Frater Deroni, gostaria de complementar com mais alguma coisa? Sim, na verdade tem uma porção de coisas que eu quero complementar. Nós estamos vendo no fundo, né? Aqui nesse fundo, que eu estou falando aqui, um evento que nós tivemos lá em Veranópolis, cidade onde nasceu a minha mãe, né? E onde eu coordenava um trabalho junto à natureza, fazendo essa relação, né, das flores com o nosso ser humano. Minha mãe gostava muito de flores, né? E quando nós começamos a Ordem Rosa Cruz em Ijuí, no porão da minha casa, a mãe, umas 2 horas antes, enchia de flores. Isso ficou na história, né? Inclusive da fundação do Pronaus, hoje capítulo Rosa Cruz de Ijuí, né? E todos têm um carinho e uma lembrança muito grande da alegria com que ela recebia todos, né? E então, essa convenção Rosa Cruz, que também é aberta ao público, e dá para ver algumas vivências aí, né? E vocês podem ver também algumas atividades, uma das quais a Sora
Marlene vai dirigir, né? Vai acontecer uma coisa meio parecida, assim, das pessoas dançarem juntas, né? Então, o que acontece? Tem algumas atividades que as pessoas fazem juntas, como essas, elas permitem uma conexão assim com uma leveza de alma, com um sentimento natural de gratidão também, né? E tudo isso, quem não conhece assim, Veranópolis é um lugar assim que tem espaço para, eu acho que são 150 apartamentos com banheiro, né? Tudo muito hábil, se toma um bom vinho lá também, né? E os bons sucos de uva, né, que querem não tomar vinho, e tudo é muito bem organizado, muito bonito. Agora, como tem pessoas que estão assistindo que não entendem, muitas vezes, nem sempre sabem o que é, por exemplo, aqui pode-se ver, estou mostrando aqui uma rosa e uma cruz, né? Preciso explicar, assim, que esse símbolo da Rosa Cruz, ele já existia mais de 1000 e tantos anos antes de Jesus, quando, a partir daí, a cruz passou a ser um símbolo religioso, né? Então, a cruz representa o ser humano de braços abertos, né? No nosso aspecto, assim, da nossa existência física, mental, a nossa existência material. E o que vai representar essa rosa? Essa rosa, ela representa o florescimento do nosso espírito, da nossa alma, do nosso ser interior, do nosso ser maior. E é isso que dá verdadeiro sentido à vida, né? Se formos ver. Porque se a pessoa viver a vida toda só pagando contas, a vida toda só na vida cotidiana, normal, parece que é algo assim que não se sustenta, né? Mas quando nós vemos como seres em evolução, em que tudo é um aprendizado, ou a gente ganha ou a gente aprende, né? E aí, num processo assim evolutivo que não termina com a morte, né? Eu até nem uso essa palavra morte, eu gosto de pensar em existências, mas uma existência é uma transição para um outro estado de consciência. E aí a Ordem Rosa Cruz, ela estuda muitos conceitos que vêm do cristianismo primitivo, por exemplo, aonde até o ano 553 a reencarnação foi a doutrina oficial, né? Muitas vidas do processo de voltar à casa do Pai, né? Eu, quando tinha 2 ou 3 anos, nós nos mudamos para Ijuí e eu saía estrada fora dizendo assim, eu vou para casa, né? E os meus irmãos iam me buscar e tal, porque nós tínhamos morado até os 2 anos num lugar mais no interior, né? E eu vou para casa. E eu acho que eu continuo ainda nesse caminho de voltar para casa. E quando o ser humano se percebe, tem alguns irmãos meus assistindo a live também, né? Alegria vê-los aí também. E é interessante dizer que a Luciane é filha da minha professora de primeiro ano. Então é interessante como o mundo dá voltas, né? É uma pessoa que eu tenho muito carinho, alturas, eu visito ela quando vou vir também. Então, nós falamos do lúdico, né? Então, o lúdico, ele ajuda a vida a ser mais leve, aos assuntos não serem intelectuais demais, a terem essa fluidez, essa leveza que temos nas grandes amizades, né? Então, eu vejo assim que é importante a meditação, é importante o conhecimento, mas é importante a pessoa se dar momentos como esse, das convenções, tá? Que eu vou fazer o ano que vem 50 anos de Ordem Rosa Cruz. E é um estudo que me fez conhecer a filosofia, que me fez conhecer as tradições do mundo inteiro, né? Antes mesmo de viajar para a Índia, eu já tinha uma ideia assim bastante boa das filosofias orientais e por aí vai, né? Então, isso faz com que a vida ganhe um sentido e um significado maior. Então, eu quero reforçar esse convite às pessoas que gostam de atividades de aprendizado, sendo Rosa Cruzes ou não, né?
e dizer que a Ordem Rosa Cruz ela não entra em conflito com nenhuma religião, né? Se a pessoa é católica, pode ser um bom católico, o melhor católico sendo Rosa Cruz, se a pessoa digamos, budista da mesma forma e por aí vai, né? Então, isso é importante porque algumas pessoas olham com uma certa desconfiança por não conhecerem. Aliás, quase tudo é assim, né? Na medida que a gente se permite ter uma experiência própria, eu sou um que, se alguém me falar mal de alguma coisa, eu espero a oportunidade e vou conhecer de perto para tirar minhas próprias conclusões. Eu acho isso muito importante e uma das coisas boas que tem na Ordem Rosa Cruz, porque eu já participei de outras entidades, outras organizações, mas eu mantenho sempre a minha base também na Ordem Rosa Cruz, assim, porque ela olha o mundo e o universo com toda uma, vamos dizer assim, uma amplidão. E nesse programa que as pessoas podem acessar pelo YouTube, que é Presença e Harmonia, pode ver que ali se fala de Tai Chi Chuan, se fala de constelação familiar, se fala de felicidade, se fala de ansiedade, se fala das diversas tradições de todos os povos, compreende? Então, isso mostra uma amplidão cultural que só faz bem, né? Porque daí a gente sai um pouco daquele mundinho, às vezes, muito fechado, né? Um mundinho muito restrito, e aí a gente pode se conectar, né? Eu vejo assim também que a Ordem Rosa Cruz, ela anda em paralelo com, a, com o mundo acadêmico, mas ela tem um profundo respeito e uma referência ligada à ciência, como também, digamos, se conecta bastante com a arte, também com a filosofia e também com esse sentimento de religar-nos a algo maior. Então, isso é coisa que faz bem para qualquer pessoa, né? E eu tenho a Ordem Rosa Cruz uma gratidão, porque eu era tímido que era um raio, né? Na minha infância. E foi através desse trabalho que eu fui fazendo, me foi sendo solicitado fazer palestras, falar em público e tal. Então, isso me ajudou muito. E eu mantenho uma gratidão, porque em alguns aspectos me ajudou mais do que a própria universidade nesse sentido. Então, é algo que para os jovens faz muito bem, e para as pessoas de idade avançada também faz muito bem, porque dá um sentido maior da vida, né? E é justamente nesses encontros como esse que nós teremos em Veranópolis que eu fiquei muito feliz de ser convidado, então, a participar e falar da essência desses ensinamentos, porque basicamente a essência dos ensinamentos de Rosa Cruz fala de uma ordem, da gente estabelecer uma ordem maior entre nós, nas nossas relações, digamos, usar o tempo de uma maneira adequada. Ou seja, é todo um ordenamento que vai se refletindo positivamente nos nossos relacionamentos, na nossa prosperidade, né? Tem algumas pessoas que têm mais dificuldade em alguns aspectos da vida, mas o importante é que elas tenham essa capacidade de perceber que, mesmo caindo, nós podemos nos levantar e ressurgir das cinzas como a fênix, né? E a mitologia é outra coisa que a gente conhece bastante nos ensinamentos da Ordem Rosa Cruz e nos ensina muitas lições, porque grande parte da psicologia atual ela se baseia nos ensinamentos da mitologia grega e outras também que existem, outras mitologias, né? Tá bom? Bom, então era isso que eu queria dizer, e dizer que eu gosto sempre de repetir aquilo que eu já disse lá no início. Quando dois ou mais se reúnem em meu nome, dizia o Divino Mestre, né? Nós estaremos entre eles. E, aliás, considerando a questão da saúde mental, uma das coisas que mais é benéfico a pessoas de todas as idades, principalmente de idades avançadas, é se relacionarem, é permitir ver outros pontos de vista,
estar nessa conexão humana, é olhar no olho, é saber ser parte de algo maior, porque isso nos leva além do nosso egocentrismo, né? E nós vamos, então, vivendo uma vida com mais sentido. Era isso que eu tinha a dizer. E eu gosto muito de um pensamento do Gandhi que diz assim: sejamos, ou procuramos ser, pelo menos, sejamos a transformação que desejamos para o mundo. E as pessoas que queiram também saber um pouco mais a respeito do trabalho que a gente desenvolve, podem entrar em contato com o nosso site, com o nosso Instagram, que também está aí na tela, né? Porque a gente sempre vem desenvolvendo um trabalho que a minha inspiração para o trabalho hoje, de desenvolvimento pessoal, mental, emocional, espiritual, surgiu, vamos dizer assim, da Ordem Rosa Cruz quando eu tinha 15 anos. Foi quando eu me abri para toda uma ampliação maior, uma forma de viver com mais consciência, com mais sentido e propósito. Bom, estamos então aí fechando uma hora já. Então, eu gostaria de agradecer muito ao Frate Aderoni e à Soror Marlene pela disposição que tiveram, né, em participar conosco dessa live, por nos darem um gostinho, né, um spoiler do que será visto na convenção em Veranópolis, lá no Recanto Medianeira. Eu agradeço também a presença de todos os que assistiram a live. Desejo que todos tenham encontrado inspiração para buscar uma conexão mais profunda com a natureza e com a sabedoria Rosa Cruz. Os temas abordados aqui poderão ser aprofundados na nossa Convenção Regional Integrada Rosa Cruz, que, mais uma vez eu digo, é aberta ao público, né? E haverá, então, atividades variadas, essas mais leves, umas palestras também mais intelectuais e atividades místicas. Então, essa live fica gravada no YouTube e quem quiser poderá acessá-la, né? E divulgar também para os amigos e convidá-los a comparecer à nossa convenção. Assim, eu fico muito grata, me despeço de todos e desejo paz profunda e até a nossa convenção. Paz profunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.